Você já se perguntou por que Jesus precisou aparecer várias vezes aos seus discípulos após a ressurreição? Se ele havia vencido a morte, por que não bastou uma única aparição para convencer a todo mundo? A resposta a essa pergunta pode transformar completamente a sua compreensão sobre o que significa ter uma fé genuína e renovar a sua esperança, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Hoje vamos descobrir juntos como as aparições de Jesus não foram apenas provas de sua ressurreição, mas verdadeiras lições sobre como a nossa fé pode ser fortalecida e a nossa esperança renovada. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, seja muito bem-vindo ao EB Dominical, esse canal que foi criado especialmente para você, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, que deseja se aprofundar no conhecimento bíblico, teológico, das lições da Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos todos os domingos. Aqui você encontrará comentários ricos, fundamentados teologicamente e aplicáveis à sua vida prática cristã. Nós estamos estudando as lições bíblicas de adultos da CPAD do segundo trimestre de 2025, revista sob o título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, cujo comentarista é o pastor Elianai Cabral. E hoje nós chegamos à nossa última lição desse trimestre tão abençoado. E que lição especial nós temos hoje? Vamos falar sobre renovação da esperança, um tema que toca profundamente o coração de todo crente. E aqui no EB Dominical nós temos um diferencial muito especial para você. Nós deixaremos aqui na descrição do vídeo um link onde você, professor, poderá baixar gratuitamente as lições de apoio desta lição. Isso mesmo, material de qualidade sem custo algum para enriquecer ainda mais a sua ministração da sua aula deste domingo, tá bom? Mas antes eu preciso fazer um pedido especial para você. Eu gostaria de pedir o seu apoio. Se você é professor do EBD e já utilizou de alguma forma os nossos materiais em suas aulas, ou se você é aluno e os nossos estudos têm ajudado a sua caminhada cristã, demonstra isso aqui deixando o seu like nesse vídeo, tá bom? Isso é muito importante porque nos ajuda a alcançar mais pessoas que também buscam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E ainda mais um pedido aqui para você. Se inscreva nesse canal, ative as notificações. Você sabe por quê? Porque toda quinta-feira às 19 horas você terá acesso ao estudo da lição do domingo. Imagina chegar na sua classe de aula já preparado, com insights e aplicações práticas que podem enriquecer ainda mais a ministração da sua aula. Além disso, compartilhe o vídeo com outros professores e líderes da sua igreja. Juntos nós podemos contribuir para o fortalecimento do ensino bíblico. Agora, então, sem mais enrolação, vamos ao nosso estudo. Vamos à introdução da nossa aula. Chegamos ao final de uma jornada extraordinária nesse trimestre, onde contemplamos Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A palavra que define essa última lição é esperança. Não uma esperança vaga ou romântica, mas a esperança cristã fundamentada na ressurreição de nosso Senhor. Como afirma Stanley Horton, a ressurreição é o fundamento sobre o qual repousa toda a estrutura da nossa fé cristã. É por meio dela que a nossa fé se consolida, nossa alegria substitui a tristeza, nosso medo se transforma em coragem destemida para proclamar o Evangelho. João 20:31 nos lembra que estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nessa lição, somos convidados a renovar a nossa esperança no Cristo ressurreto. Então, conforme se percebe, nós chegamos na última aula desse trimestre, a lição que tem por título Renovação da Esperança. Que lições maravilhosas, observando do ponto de vista de João quem Jesus é, e João apresenta Jesus como Filho de Deus. Tivemos lições incríveis e hoje nós vamos para essa última lição que trata da ressurreição de Jesus, que é uma renovação de esperança para a nossa vida, para a vida dos discípulos. Nós vamos ver como a tristeza deu lugar à alegria, como o medo deu lugar à esperança. E, professor, eu quero te encorajar a começar a sua lição você fazendo a leitura do texto áureo e explicando a verdade prática.
O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 26, que diz: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Esse texto áureo diz respeito à segunda aparição de Jesus aos discípulos, porque Tomé não estava em primeiro lugar ali. E nós sabemos a história que Tomé não crê de prontidão, mas nós vamos explorar isso melhor ao longo das nossas aulas, ou melhor, ao longo desta aula. A verdade prática, ela nada mais é que uma frase que resume muito bem a lição. E ela deve servir como uma âncora, como uma base para nortear toda a nossa lição. A verdade prática destaca o seguinte: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã nossa esperança, não faz sentido o cristianismo. Mas a ressurreição de Cristo apresenta o ápice, o clímax, o ponto alto da esperança do cristianismo, da razão da fé do cristianismo. Vamos desenvolver tudo isso nos tópicos a seguir. Vamos então para o tópico primeiro da nossa lição, a aparição de Jesus Cristo. O primeiro subtópico tem por título Pai seja convosco. A saudação de Jesus aos discípulos revela muito mais que um cumprimento comum. Quando Cristo repetiu 3 vezes, Pai seja convosco, estava oferecendo algo que os discípulos haviam perdido completamente. Eles viviam aterrorizados, escondidos com portas trancadas, dominados pelo medo dos judeus. A paz que Jesus oferecia contrastava diretamente com o estado de terror em que se encontravam. Jesus não apenas anunciou paz, mas a trouxe consigo através de sua presença, sua manifestação dissipou o terror e estabeleceu tranquilidade onde antes havia desespero e incerteza. Bom, deixe-me trazer o contexto do medo dos discípulos. Para que nós possamos entender bem o terror dos discípulos, nós precisamos nos transportar lá para Jerusalém no ano 30 depois de Cristo. Os discípulos não estavam apenas tristes pela morte de Jesus, eles estavam literalmente tremendo por suas vidas. Por que tanto medo dos judeus especificamente? Bom, primeiro, eles haviam sido identificados como seguidores de Jesus. Pedro foi reconhecido no pátio de Caifás, Mateus 26, 73. João era conhecido do sumo sacerdote, João 18, 16. Eram rostos marcados. Segundo, na mentalidade judaica da época, os seguidores de um falso Messias eram considerados blasfemos e revolucionários. E isso poderia acontecer, eles poderiam ser, e certamente eram tidos ali como seguidores, ou poderiam ser tidos como seguidores de um falso Messias. O Sinédrio já havia condenado Jesus por blasfêmia. Automaticamente, seus discípulos seriam tidos como blasfemos. Terceiro lugar, existiam precedentes históricos. Outros movimentos messiânicos haviam sido brutalmente reprimidos. A gente encontra a história de Teudas em Atos 5,36, Judas, um tal de Galileu, Atos 5,37, pessoas que tiveram seus seguidores dispersos e mortos. Em quarto lugar, a crucificação de Jesus foi pública e, de certo modo, humilhante. E na cultura romana era reservado para os piores criminosos. Estar associado a um crucificado era uma mácula social terrível. Lá em João 20, 19 diz que as portas estavam fechadas. Isso representa medo físico da perseguição, isolamento social, vergonha pública, paralisia ministerial. E aí Jesus chega com a saudação, Pai seja convosco. E ela é muito significativa, porque Jesus não traz apenas ali tranquilidade emocional, mas uma segurança real para aquilo que os homens estavam procurando. Eles estavam genuinamente em perigo. Bom, você observa então, já de cara, que os discípulos estavam com muito medo. Isso era bastante ruim para eles. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para outro fato importante, sobre o corpo glorificado de Cristo. Uma das perguntas mais intrigantes sobre a ressurreição é a seguinte:
Que tipo de corpo Jesus possuía? Como é que ele atravessa portas, fechaduras? Ele era uma espécie de fantasma ou uma pessoa real? Claro que Jesus era uma pessoa real. Vamos às características. Primeiro, era um corpo real e tangível. Jesus disse, tocai e vede, um espírito não tem carne nem osso. Lucas 24:39. Tomé é aquele que toca o corpo de Jesus, aquele que vê os cravos. Jesus, ele come peixe e mel com os discípulos. Ele tem esse ato de se alimentar. O corpo de Jesus era do tipo glorificado e transformado. Ele podia aparecer e desaparecer instantaneamente. Ele podia atravessar portas fechadas sem abri-las. Ele não era imediatamente reconhecível. Veja lá os discípulos de Emaús que não conheceram Jesus automaticamente. Podia se transportar rapidamente entre locais distantes. E aí a gente observa um paralelo agora com a nossa ressurreição futura. Primeiro porque teremos corpos similares aos de Jesus. Reais, mas sem as limitações atuais. Reconhecíveis, mas glorificados e adequados para a eternidade. Bom, uma pergunta que a gente pode se fazer é: por que Jesus permanece com a marca dos cravos nas mãos, uma vez que ele tem um corpo glorificado? Isso eu passo a responder agora. Bom, Jesus ele não tem ali as marcas por limitação, mas por escolha. Talvez um símbolo eterno do seu amor sacrificial, uma evidência talvez permanente da obra redentora. Lembre-se que João viu no céu um cordeiro como havendo sido morto. Essa doutrina, irmãos, nos assegura que a ressurreição não é uma espiritualização da morte, mas uma vitória real sobre ela. Nossos corpos futuros serão melhores, não apenas diferentes em essência. Um outro ponto relevante aqui é a repetição ou a tríplice repetição da palavra ou do termo Pai seja convosco. Essa repetição não foi casual, mas intencional e profundamente significativa. Vamos analisar cada ocorrência. A primeira vez, João 20:19. Jesus aparece diante dos 10 discípulos. Tomé ele não estava naquele momento, 10 porque Judas não estava também, né? Porque já havia sido morto, já havia suicidado. Então Jesus aparece ali a primeira vez sem Judas, sem Tomé e diz: Pai seja convosco. Na segunda vez que Jesus declara Pai seja convosco, ainda é nessa primeira aparição, João 20:21. Após mostrar as mãos e o lado, os discípulos ali já apresentam uma alegria. Lembre-se que primeiramente eles estavam confusos e com medo, agora estão alegres. O propósito é o comissionamento ministerial. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus ele aparece uma segunda vez e agora diz Pai seja convosco ali na presença de Tomé. Ele mostra o lado para Tomé, deixa que Tomé toque nas suas feridas. Ali o propósito é para mostrar a realidade da sua ressurreição e tirar todo o ceticismo de Tomé de lado. Você pode perceber então que há um significado teológico na progressão de Pai seja convosco. Quando Jesus ele vai falar a primeira vez Pai seja convosco, a razão disso era transformar o medo em tranquilidade. Na segunda vez, ele trata da tranquilidade passando para o propósito da missão dos discípulos. Na terceira vez, ali diante de Tomé, o propósito era de convicção. Então, em cada nível de Pai seja convosco, Jesus tinha um objetivo muito claro. Assim, queridos, você percebe que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Alguns precisam de consolo, primeira vez que ele diz Pai seja convosco. Outros precisam de comissionamento e outros ainda precisam de uma confirmação. Eu quero trazer aqui uma informação cultural para você. A palavra paz no hebraico é shalom e no grego irene. O Novo Testamento foi escrito, como você bem sabe, em grego, mas a palavra irene no grego remete à ideia de shalom, porque os discípulos eram hebreus. E não era essa palavra um cumprimento social apenas, né? Mas uma palavra que carregava
muitos conceitos teológicos importantes. Shalom ou Irene representa ali uma paz e uma segurança social. É a bênção de Deus sendo atribuído àqueles que escutam essas palavras tão importantes. Jesus, ele traz uma paz. Ele é a própria paz. A Bíblia o chama de príncipe da paz. A sua paz excede todo o entendimento, excede toda a compreensão humana. Então nós observamos que o cumprimento de Jesus é recheado de significado teológico. Os discípulos, eles viviam tudo, exceto a paz. Eles tinham medo dos judeus, vergonha pela negação, abandono, confusão doutrinária, frustração das expectativas. Mas Jesus, ele aparece trazendo paz, transformando a ideia errada que os discípulos tinham acerca de si mesmos. Nós vamos agora passar para o subtópico de número 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a ressurreição e a ascensão, Jesus manifestou-se pelo menos 10 vezes diferentes, começando com Maria Madalena e culminando no Monte das Oliveiras. Cada aparição tinha um propósito específico: fortalecer a fé, dissipar dúvidas, comissionar para o ministério. O fato de haver múltiplas testemunhas oculares em contextos diversos, torna impossível questionar a veracidade da ressurreição. Estes encontros não foram alucinações coletivas, mas experiências reais com Cristo vivo. Muito bem, o texto diz que Jesus apareceu 10 vezes. Eu quero deixar uma tabela aí para você na tela dessas 10 aparições de Jesus. Vamos analisar as 10 aparições de Jesus. A primeira aparição está lá em João 20, de 11 a 18, para Maria Madalena no jardim do sepulcro. Ela foi a primeira testemunha, quebrando paradigmas culturais da sociedade, porque o testemunho de uma mulher não era válido naquele tempo. Em segundo lugar, Jesus aparece para outras mulheres, também no caminho do sepulcro, Mateus 28, 9 a 10. Ali há uma confirmação ali do testemunho feminino, essa quebra de protocolo e paradigma também. Depois, Jesus aparece individualmente para Pedro. O local não é especificado, mas lá em Lucas 24, 34, nós encontramos essa informação, onde Jesus ali restaura também Pedro depois. 2 discípulos, a quarta manifestação, no caminho de Emaús, Lucas 24, ali você encontra essa referência e Jesus se dá a reconhecer a eles. Também a quinta aparição, 10 discípulos no cenáculo, sem Tomé, João 20, do 19 ao 25, aquele primeiro encontro coletivo que nós já falamos. Uma sexta aparição, aí sim, com Tomé, os 11 discípulos no cenáculo, versículos 26 a 31 de João 20. Jesus ali elimina as dúvidas do cético Tomé, né? Depois Jesus aparece a 7 discípulos no mar de Tiberíades, João 21, de 1 a 25. Ali ele restaura o ministério dos discípulos, especialmente de Pedro. Uma oitava aparição é falada por Paulo, onde mais de 500 irmãos conseguem ver, são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, é a maior manifestação coletiva. A nona aparição para Tiago, provavelmente Tiago, irmão de Jesus, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. E a sua última manifestação, a 10ª manifestação, Jesus aparece para todos os apóstolos no Monte das Oliveiras. O livro de Atos, no capítulo 1, vai trazer essas referências aí para a gente, onde acontece o comissionamento final e a ascensão de Jesus. Vamos, a partir de agora, para o subtópico 3º do tópico 1º, onde nós falaremos as preciosas lições. Aqui, o comentarista destaca 3 verdades. 3 verdades emergem das aparições. Primeiro, a ressurreição representa o ápice da fé cristã. Sem ela, nossa pregação seria vã. Segundo lugar, trata-se de fato inquestionável, que enche de alegria e certeza. Terceiro, renova nossa esperança na ressurreição futura dos salvos. Não quero aqui tecer comentários porque são aplicações práticas que o nosso comentarista deixa para nós aqui, mas eu gostaria de fazer mais uma aplicação aqui com você. Eu quero dizer para você o seguinte: quando o medo tentar dominar o seu coração,
Lembre-se que o mesmo Jesus que trouxe paz aos discípulos continua presente para acalmar as suas tempestades. Seja elas interiores, seja aquilo que acontece à sua volta, Jesus sempre está presente para acalmá-la. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui e quero que você responda aí nos comentários. Qual das 10 aparições de Jesus mais impactou sua fé? Compartilhe aí nos comentários. Olha, para mim foi quando Jesus aparece ali para aqueles 7 discípulos e restaura a vida de Pedro, quando ele diz: Pedro, tu me amas? E na terceira vez ele diz: então apacenta minhas ovelhas, né? E restaura ali Pedro no seu ministério, mostrando ali que Jesus ele se preocupa de fato com os seus. Deixa aí no comentário qual das 10 foi mais impactante para você. Vamos agora ao tópico de número 2, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro subtópico, o medo deu lugar à esperança. A crucificação havia devastado emocionalmente os discípulos. O episódio dos discípulos de Emaús ilustra perfeitamente esse desânimo. Caminhavam cabisbaixos, falando sobre Jesus no passado como se tudo tivesse terminado. O medo os paralisava, a frustração os consumia e a desesperança dominava seus corações. Porém, quando Jesus se revelou vivo, tudo mudou instantaneamente. A esperança não é apenas otimismo humano, mas confiança baseada na vitória de Cristo sobre a morte. O sepulcro vazio tornou-se o berço da esperança cristã. Então, o primeiro subtópico, o medo deu lugar à esperança. E eu gostaria aqui de destacar a diferença entre esperança cristã e otimismo humano. Essa distinção ela é fundamental para que nós possamos estabelecer uma fé madura. Muitos cristãos são os que confundem esperança bíblica com pensamento positivo, mas são conceitos completamente diferentes. O otimismo humano é baseado em circunstâncias favoráveis, depende de probabilidades estatísticas e varia conforme humor e situações. Pode ser destruído por tragédias e é fundamentalmente emocional. Por exemplo, tudo vai dar certo porque eu sou uma boa pessoa. Depende de probabilidade, é uma questão mais emocional, uma frase como essa, na verdade. Agora, a esperança cristã, ela é baseada na natureza da promessa de Deus e independe de circunstâncias presentes. A pessoa permanece firme mesmo na adversidade. A esperança cristã ela é fundamentalmente teológica, possui certeza não apenas na possibilidade. Então é quando nós dissemos, olha, eu sei que Deus é fiel, porque Ele cumpre as suas promessas. Vamos ver isso na prática com os discípulos. Antes da ressurreição, eles tinham otimismo humano. Talvez você pergunte, por quê, irmão Felipe? Lucas 24, 21, esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Então eles baseavam as expectativas deles em conquista política imediata. Quando Jesus morre, toda expectativa desmorona. Eles ficam deprimidos porque o otimismo não tem fundamento sólido. Depois da ressurreição, o pensamento deles era diferente. Eles desenvolveram a esperança cristã baseado num fato concreto de que Jesus venceu a morte. Não dependia mais de circunstâncias favoráveis. E eles permaneceram firmes mesmo durante as perseguições brutais. Nós observamos, por exemplo, Pedro negando Jesus por medo, mas depois ele se torna um intrépido pregador do Evangelho. Então a esperança cristã é certa, é uma certeza, não um talvez. Ela é futura porque ela aguarda um cumprimento pleno, como Paulo quando diz aos Romanos, que a própria natureza aguarda com expectativa a manifestação da glória dos filhos, de Deus. Então nós vemos aí uma certeza, uma solidez muito grande. Essa é a diferença fundamental de esperança com otimismo humano, esperança cristã com otimismo humano. Os discípulos de Emaús nos revela ali uma história, uma narrativa rica em detalhes até psicológicos sobre o estado emocional daqueles discípulos após a crucificação. Era domingo de Páscoa, mesmo dia da ressurreição. Aqueles dois discípulos, um chamado de Cleopas e outro
não revela o nome, eles estão caminhando no caminho de Jerusalém para Emaús. Aí nós observamos e podemos fazer uma análise psicológica desses discípulos. Nós observamos lá em Lucas 24, no versículo 17, que os seus rostos eram tristes. Eles passavam por um momento de luta e caminhavam cabisbaixo, uma linguagem corporal de derrota, né? Eles sempre falavam de Jesus no passado, como se tudo tivesse terminado. Veja a crise de expectativa. Versículo 21, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ou seja, eles tinham uma expectativa messiânica política, não uma expectativa espiritual. A crucificação destruiu completamente as esperanças deles. Eles estavam totalmente confusos teologicamente. Eles conheciam as profecias, mas não compreendiam elas corretamente. Eles haviam ouvido sobre o sepulcro vazio, mas duvidavam e não conectavam o sofrimento com a glória do Messias. É interessante a gente observar a estratégia de Jesus nessa conversa com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus é um pedagogo por excelência, né? Em primeiro lugar, ele aproxima gradualmente, não se revelando imediatamente quem ele era. Ele fez-se de forasteiro, fingindo ir para um lugar, para não inibir ali o diálogo que eles teriam ali. Mas Jesus permitiu que eles expressassem livremente as suas dúvidas, as suas frustrações. Jesus utiliza o que Sócrates chamava de questionamento maiêutico. Veja as palavras de Jesus no versículo de número 17. Jesus se aproxima deles e diz o seguinte: que palavras são essas que trocais entre vós? Veja, o que é questionamento maiêutico? A ideia de maiêutico vem da palavra parir, é fazer com que a própria pessoa possa parir as suas ideias. O professor, usando o questionamento maiêutico, ele vai fazer uma série de perguntas e permitir que os seus alunos raciocinem sobre o que estão dizendo. E Jesus faz isso com esses discípulos de Emaús. Você percebe que Jesus leva eles a verbalizar os sentimentos, usando esse método socrático de ensino. E aí Jesus vem com a correção doutrinária depois de ouvir aqueles discípulos. Ele diz: honestos e tardos de coração para crer, versículo 25. Jesus então explica as Escrituras sistematicamente, mostrando que era necessário que o Messias sofresse para que ele obtivesse glória. E essa, professor da escola dominical, é uma ótima estratégia de ensino. Não é dar tudo de mão beijada para os alunos, mas levá-los a se perguntarem, a chegarem às próprias conclusões. E você, ele como mediador, conduzindo o estudo da maneira correta, para que ninguém fuja do raciocínio perfeito. Vamos para o subtópico de número 2, a tristeza deu lugar à alegria. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Esta alegria não era superficial ou temporária, mas profunda e duradoura. A ressurreição transformou luto em celebração, desespero em júbilo. A presença do Cristo ressurreto produziu alegria genuína que transcende circunstâncias adversas. Essa alegria não depende de situações favoráveis, mas da certeza de que servimos a um Salvador vivo. Eu quero nesse momento falar com vocês sobre a importância do testemunho ocular. O texto de João 20:20 diz: os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. O testemunho ocular era fundamental na cultura jurídica judaica e também na cultura greco-romana do primeiro século. Vamos entender por que os apóstolos enfatizaram tanto esse aspecto. Olha o contexto jurídico da época. Na lei judaica, era exigido pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Você pode verificar isso em Deuteronômio 19:15. O direito romano valorizava as testemunhas presenciais em julgamentos. E na filosofia grega havia uma distinção entre conhecimento direto, chamado de autopsia, e conhecimento indireto, chamado de akoê. Vamos ver o que constituía um testemunho válido. Primeiro, presença física no momento do evento, uso dos sentidos ver, ouvir, tocar, capacidade mental para relatar com precisão, reputação moral da testemunha, consistência entre múltiplos testemunhos. Então, tudo isso era preciso para que um testemunho pudesse ser validado naquele tempo.
Veja que Pedro foi uma testemunha válida. Pedro diz: por que não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificiosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. João declarou o que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Veja, eles viram, eles ouviram, testemunharam diretamente. Paulo diferencia o seu caso, ele não toca, não vê Jesus, mas ele tem um encontro direto com Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15, 8. E aí nós vemos características do testemunho apostólico. O que aconteceu naquele tempo? Primeira característica, multiplicidade. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Diversidade, homens, mulheres, grupos pequenos e grandes. Consistência, todos eles relataram o mesmo evento central. Transformação, houve uma mudança radical de comportamento nas testemunhas. Perseverança, mantiveram testemunho mesmo sob perseguição. Veja que não eram poucos desafios aos testemunhos. Havia desafio dos críticos contemporâneos que tentavam desacreditar. Veja Mateus 28, versículo de 11 a 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Perceba então que os críticos contemporâneos tentaram desacreditar, até mesmo subornando, até mesmo fazendo aquilo que não se devia fazer, mas tentando ali subornar pessoas para dizer que roubaram o corpo de Jesus, pessoas para inventarem histórias. Então, esse era um dos desafios. Além disso, nós observamos um outro desafio das autoridades religiosas, que proibiram os discípulos de falar. Atos 4. Pedro e João estavam presos porque haviam feito um benefício a um homem que mendigava e que era coxo desde a sua nascença. Ele era coxo? Não, ele era paralítico, melhor dizendo. E quando foram presos pelo Sinédrio, eles, como não podiam ir contra o milagre que havia sido estabelecido ali, eles resolveram fazer algo diferente. Eles disseram: olha, vamos proibir eles de falar desse nome de Jesus. E aí vem aquela palavra lá em Atos 4, 20, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, as autoridades religiosas proibiam de falar, o que gera um outro desafio para a questão toda. Além da proibição de falar, ainda tinha a perseguição sistemática. Na morte de Estevão, o capítulo 8 de Atos, no primeiro versículo, você começa a contar a história, ali se começa a contar a história de Saulo, um judeu zeloso pela lei de Deus que começa a perseguir os cristãos. Então havia ali em Atos 8:1 já o começo de uma perseguição ferrenha e sistemática contra os cristãos. Agora, cabe falar também que mesmo diante de tamanha tortura, de tamanha perseguição, não existe relato de que nenhuma testemunha negou a sua fé. Isso só pode ser, de fato, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Veja então, queridos, a importância apologética disso. O cristianismo é a única religião onde é fundada sobre eventos históricos verificáveis. Por quê? Porque as mitologias não possuem bases históricas. As filosofias são baseadas em ideias abstratas e as religiões místicas em experiências subjetivas. Mas a ressurreição de Jesus é um fato verificável. Aliás, Pedro nos ensina que a nossa fé deve ser uma fé racional a partir do momento em que ele diz que nós devemos estar preparados para responder à razão da nossa fé.
Isso significa que o cristianismo tem bases sólidas, firmes e verificáveis. Vamos agora ao subtópico de número 3. Esperança e alegria. Paulo coloca a esperança ao lado da fé e do amor como virtudes fundamentais, enquanto a alegria compõe o fruto do Espírito. Ambas estavam presentes quando Jesus apareceu aos discípulos. Quem crer no Cristo que venceu a morte deve manifestar essas virtudes constantemente. Quero te chamar a atenção aqui para Jesus ser o cumprimento das Escrituras. A ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, mas a culminância de um plano profético milenar. Vamos agora examinar como Jesus cumpre meticulosamente todas as profecias messiânicas. Observa o Salmo de número 16, versículo 10, está escrito: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro, lá em Atos 2, 27 a 31, fala desse salmo, especificando que o corpo de Jesus não se decomporia. O Salmo 22 tem uma descrição profética da crucificação de Jesus. Versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Isso está lá também em Mateus 27, 46. O versículo 16: traspassaram-me as mãos e os pés. Versículo 18: repartem entre si as minhas vestes. Tudo isso aconteceu com Jesus. Isaías 53 é a profecia ali do servo sofredor. Ele é, no versículo 3, o desprezado e rejeitado dos homens. No versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 12, ele derrama sua alma na morte. Oséias 6,2 diz que ao terceiro dia nos ressuscitará. Veja então como Jesus aplica alguns eventos do Antigo Testamento que se cumprem na sua ressurreição. Ele se compara com Jonas ao dizer: como Jonas esteve 3 dias, assim estará o Filho do Homem. Mateus capítulo 12, versículo 40. No Antigo Testamento nós vemos tipologicamente Jesus no sacrifício do filho único de Abraão, Isaque. Nós vemos também a prefiguração da ressurreição de Cristo na história de José, que foi rejeitado pelos seus irmãos. Desceu até a cova, ou seja, a prisão, e foi exaltado ali como Salvador do mundo. Jonas, o próprio Jesus se comparou a Jonas no ventre do peixe, para simbolizar ali a sua ressurreição. Ele teve 3 dias ali no ventre do peixe e Jesus 3 dias morto. No próprio sistema de sacrifício, o cordeiro pascal era morto ao entardecer, e na festa das primícias, oferecida no dia seguinte ao sábado, ou seja, no domingo, havia a festa das primícias. E Paulo vai aplicar isso a Cristo, dizendo que Cristo é as primícias dos que dormem. O matemático Peter Stoner, ele faz um cálculo dizendo que a probabilidade de alguém cumprir 8 profecias messiânicas específicas seria de 1 em 10 elevado a 17, ou seja, de 1 em 100 quatrilhões. Quer dizer, é impossível. Cristo cumpriu mais de 300 profecias específicas acerca da sua ressurreição. Meu irmão ou minha irmã, nos momentos de tristeza e desânimo, relembre a ressurreição de Cristo. Ele é o fundamento inabalável para renovar a sua esperança e resgatar a sua alegria. Como é que a certeza da ressurreição de Cristo tem transformado seus momentos de tristeza em alegria? Eu deixo esse desafio aí para você compartilhar nos comentários. Como a ressurreição de Cristo te traz de uma pessoa triste para uma pessoa alegre? Compartilha aí comigo, eu quero saber a sua opinião. Antes da gente passar para o tópico 3, eu quero saber de você, se você tem alguma dúvida, deixe aí que eu vou estar respondendo nos comentários, tá bom? Eu leio todos os comentários e respondo aí. Vamos então para o tópico 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro subtópico, as dúvidas dissipadas. Tomé representa todos aqueles que lutam com dúvidas em sua jornada de fé. Sua exigência de evidências físicas, se eu não vir o sinal do escravo, de maneira nenhuma o crerei, revela um coração ferido pela decepção. Durante 8 dias permaneceu cético, enquanto os outros discípulos testificavam da ressurreição.
Porém, quando Jesus apareceu novamente e ofereceu exatamente o que Tomé havia solicitado, todas as dúvidas se dissiparam instantaneamente. O encontro pessoal com o ressurreto elimina qualquer questionamento legítimo sobre sua vitória sobre a morte. Vamos analisar agora a natureza da dúvida de Tomé. Tomé ele não foi um simples... a dúvida de Tomé não foi simples ceticismo, mas revela aspectos profundos da natureza humana e da pedagogia divina. Vamos então analisar aqui as camadas psicológicas e teológicas desse episódio. Vamos falar do perfil psicológico de Tomé? Se você observar bem, dentro das teorias do temperamento, alguém vai dizer que Tomé era melancólico, né? Eu, sinceramente, acho que essas teorias, elas explicam um pouco e tentam minimizar bastante da complexidade do temperamento humano. Mas, certamente, cada pessoa tem um temperamento diferente, uma personalidade diferente. Tomé não era diferente disso, né? E se você trouxer para essa teoria dos temperamentos e analisar a partir desse temperamento melancólico, conforme os teóricos dessa visão argumentam, né? Você vai observar que Tomé era bastante melancólico. Veja só por quê. Em João capítulo 8, versículo 16, está escrito o seguinte: vamos nós também para morrermos com ele? Veja, um pessimismo característico de Tomé. João 14, 5, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Veja, ele tinha uma necessidade de clareza concreta. Tomé tendia ao isolamento. Ele não estava presente na primeira aparição, João capítulo 20, versículo 24. O tipo de dúvida de Tomé não foi assim uma incredulidade hostil, como os fariseus tinham, não foi um ceticismo filosófico, como os gregos, foi uma dúvida investigativa, muito sincera. Ele queria evidências concretas. É muito comum a gente olhar para Tomé como um exemplo negativo, mas a fé bíblica não necessariamente precisa ser uma fé irracional. Tomé era bastante irracional e muitos de nós somos assim também muitas vezes. Tomé era do tipo que queria realmente uma evidência. Veja que Jesus não critica Tomé. Talvez você diga assim: mas ele disse para Tomé, não duvide, mas creia. Mas você sabe em que tom Jesus disse isso? Quem disse que isso era uma crítica de Jesus? Então a Bíblia nos convida muitas vezes a analisar a nossa fé, a pedir razões para Deus. Nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente espera, mas Deus nos convida a pensar racionalmente a nossa fé, ser assim também. Então eu dizia que a fé de Tomé foi do tipo investigativo, ele queria evidências concretas, né? Vamos analisar o contexto da ausência de Tomé. Bom, por que ele não estava presente? Talvez estivesse ali processando seu luto individualmente. Cada pessoa lida diferentemente com a perda. A decepção profunda, suas esperanças messiânicas não foram atendidas. Ele esperava um Messias como todos esperavam, que governasse. Necessidade de solidão, temperamentos melancólicos, né, pessoas assim mais para baixo, tendem a separar um espaço de tempo para processar o seu trauma sozinho. Veja agora a reação aos relatos dos outros. Tomé disse: se eu não vir o sinal dos escravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos escravos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Veja agora como que Jesus responde a Tomé. Ele zanga com Tomé? Não, olha a pedagogia divina. Jesus não repreende ele imediatamente. Ele espera uma semana inteira, depois de 8 dias, versículo 26, João 20. Ele apresenta-se diante de Tomé para que permitisse que Tomé, sem pressa, expressasse todas as suas dúvidas publicamente. Ele demonstra paciência com os questionamentos sinceros e atende exatamente as condições que Tomé estabeleceu. Jesus diz: põe aqui o seu dedo, verifica as minhas mãos, chega perto, olha o lado aqui. Ele usa as mesmas palavras que Tomé havia usado quando desafiou ali, ou para desafiar a incredulidade do Tomé. E ele diz: não seja incrédulo, mas crente. Ele chama a atenção de Tomé, sim, mas por uma decisão de fé.
não dizendo que Tomé era um irresponsável, que ele não devia questionar nunca, mas agora que Jesus mostra os sinais para Tomé, ele dá a oportunidade de Tomé crer. Vejamos então os tipos de dúvidas nas Escrituras. A gente pode pensar na dúvida destrutiva de Satanás, Gênesis 3:1. É assim que Deus disse? Os fariseus também, que sinal o Senhor vai nos mostrar? Mesmo eles vendo ali os milagres. Tem dúvida construtiva. João Batista pergunta a Jesus: é tu aquele que havia de vir? Buscando uma confirmação. Assim, é exemplo de João, Tomé também queria ter certeza para crer firmemente na ressurreição de Jesus. Você percebe que depois desse relato, Tomé foi uma pessoa que nunca mais questionou a ressurreição. Muito pelo contrário, ele quando reconhece, ele faz uma confissão elevada. Senhor meu e Deus meu, João 20:28. Mais profunda mesmo do que a de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Jesus é Deus e Pedro reconhece ele como Filho de Deus, mas Tomé está dizendo, tu és o meu Deus. Segundo a tradição antiga, Tomé ele vira um missionário na Índia e morre por conta da sua fé. Prova de que a sua dúvida transforma em convicção inabalável, Algumas lições teológicas, para questionadores sinceros. Deus não condena dúvidas honestas, claro, Ele oferece evidência suficiente para uma fé racional. Ele transforma céticos em defensores convictos. Para a igreja, Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram, João 20:29. Assim, a nossa fé é baseada no testemunho apostólico confiável. A gente não precisa das mesmas evidências físicas de Tomé, Mas a dúvida de Tomé fortalece a fé da igreja primitiva ao demonstrar que a ressurreição resistiu ao escrutínio mais rigoroso de um cético sincero. Portanto, existe fé no meio da dúvida também. Segundo subtópico, fortalecimento da fé. A transformação de Tomé foi radical. Do ceticismo passou a mais sublime declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Essa confissão é um reconhecimento claro da divindade de Cristo. Tomé não estava apenas reconhecendo Jesus como mestre ou líder, mas como Deus verdadeiro. A história da igreja está repleta de exemplos similares. Céticos que se tornaram defensores da fé após o encontro genuíno com Cristo. A fé fortalecida não teme questionamentos, pois está fundamentada em experiência real com Cristo vivo. Vamos agora analisar a confissão de Tomé. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. A declaração de Tomé é uma das mais importantes afirmações sobre a divindade de Jesus em todo o Novo Testamento. Vamos analisar cada palavra. Primeiro, Senhor meu. Essa expressão no grego é Kyrios mu. Kyrios no grego, ele era usado lá na Septuaginta para traduzir Adonai, que significa Senhor, um título usado pelos judeus para se referir a Deus. Eles não pronunciavam o nome sagrado de Deus, e no lugar do tetragrama, aquele YHWH, que alguns chamam de Yahvé, Jeová e etc., eles usavam então um tratamento respeitoso e chamavam de Adonai, mas era um reconhecimento da divindade de Jesus ali. Kyrios mu, Senhor meu. Também Deus meu, Hotheos mu. Hotheos é a palavra grega para Deus em sua essência. Tomé não disse um Deus ou divino, mas o Deus, Hotheos. É a mesma palavra usada para o Pai em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era Hotheos, o Deus. Por que essa confissão é revolucionária? Primeiro que Tomé era um judeu monoteísta. Para o judeu chamar qualquer ser humano de Deus seria blasfêmia imperdoável. Tomé arriscou tudo nessa declaração. Segundo lugar, Jesus aceita a adoração de Tomé. Se Jesus fosse apenas um homem, ele deveria ter repreendido Tomé imediatamente, como Pedro fez lá na casa de Cornélio, ou o anjo fez com João lá na visão do Apocalipse. Terceira razão, a resposta de Jesus valida a confissão de Tomé. Em vez de corrigir, Jesus disse, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Se Jesus não fosse Deus, ele corrigiria teologicamente Tomé.
Essa confissão de Tomé estabelece a doutrina da Trindade. Tomé reconhece que Jesus possui a mesma essência divina do Pai, mas é uma pessoa distinta, uma pessoa diferente. É uma cristologia em seu estado mais puro. Para os primeiros cristãos, essa declaração tornou-se um dos fundamentos da fé. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, assim como está lá em Romanos 10, 9. Significa reconhecer a sua divindade plena. Subtópico 3º, fortalecimento da esperança. O Cristo ressurreto expande a nossa esperança além dessa vida. Sua ressurreição garante que os mortos em Cristo também ressuscitarão com corpos glorificados. Paulo defendia essa verdade como doutrina essencial. A ressurreição de Cristo é a garantia e o modelo da nossa própria ressurreição futura. Quero deixar uma aplicação prática para você. Quando dúvidas assaltarem, encherem a sua mente, busque um encontro pessoal com Jesus através da oração e da palavra. Ele continua se revelando àqueles que o buscam sinceramente. E eu quero aqui te desafiar no comentário a dizer para mim que dúvidas Jesus já dissipou na sua vida e como isso fortaleceu a sua fé. Fala aí comigo, eu quero saber. E se você tiver alguma dúvida nesse tópico 3º, não deixa de comentar, não deixe de colocar aí que eu quero estar respondendo a você, tá bom? Mas antes da gente finalizar o vídeo, deixa a gente expandir melhor esse subtópico 3. Vamos falar da ressurreição dos salvos. A ressurreição de Cristo não foi um evento isolado, mas Paulo chama de primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20. Vamos entender essa doutrina fundamental. 1 Coríntios 15, 13. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição também. Vamos analisar os tipos de ressurreição na Bíblia. A primeira ressurreição, na cronologia, é a ressurreição dos salvos. Assim a Bíblia vai nos ensinar. Primeiro, Cristo, que é as primícias, e Cristo já ressuscitou em corpo glorificado. Nós temos o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, onde nossos corpos serão transformados. Haverá a ressurreição dos mortos ali também em Cristo. Também a ressurreição antes do milênio, dos salvos na grande tribulação. É verdade que na grande tribulação haverá salvos, aqueles que não subiram no arrebatamento, mas se converteram. Haverá pregação do evangelho pelos 144 mil selados judeus. E muitos se converterão. Esses sofrerão a morte, porque terão de enfrentar o sistema, mas ressuscitarão. A Bíblia não fala exatamente quando ressuscitarão, mas certamente ressuscitarão antes do milênio, tendo em vista que no milênio, que vem depois da batalha de Armagedon, depois da grande tribulação, o milênio será uma oportunidade do reino de Jesus ser estabelecido na terra e também uma oportunidade para que a igreja possa reinar com Cristo no corpo glorificado. Esses mártires terão de ressuscitar em algum momento antes do milênio. Já a segunda ressurreição é uma ressurreição para os ímpios, após o milênio e para o julgamento final. Os ímpios, Apocalipse 20, a partir do versículo 11, eles serão ressuscitados para serem condenados ao inferno. Estamos chegando à parte final, eu passo a ler a conclusão do nosso comentarista da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui não é um comentário meu, mas um próprio comentário do pastor Elianai Cabral. Diz assim: durante este trimestre exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte a fonte de toda salvação e da vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo de número 31. Então chegamos ao final, mas conta aí para mim, como é que foi esse estudo para você? Se essa lição tocou de alguma maneira no seu coração, te fortaleceu aí na esperança no Cristo ressurreto, eu peço para você demonstrar isso deixando seu like.
E não se esqueça não, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque em breve iniciaremos um novo trimestre, quinta-feira que vem às 19 horas, né, com estudos ainda mais edificantes. Aproveite e deixe um comentário contando como a ressurreição de Cristo tem renovado aí a sua esperança. Sua experiência pode encorajar outros irmãos que também precisam dessa renovação. E se você conhece professores da EBD que podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com eles, com seu pastor da sua igreja, tá bom? Lembre-se, o link para download gratuito dos slides está na descrição desse vídeo. É um material de qualidade para enriquecer ainda mais a ministração da sua escola bíblica dominical. Olha, fiquem com Deus, nós chegamos ao final de mais um estudo aqui no EB Dominical e que privilégio foi caminhar com vocês durante esse trimestre, explorando Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Eu espero do fundo do meu coração que cada lição tenha contribuído para o crescimento da sua fé e do seu ministério. Que a paz do Cristo ressurreto, a mesma paz que ele trouxe aos discípulos aquela tarde em Jerusalém, permaneça com você durante toda essa semana e durante toda a sua vida, tá bom? Que sua esperança seja renovada diariamente, pela certeza de que servimos a um Salvador vivo que venceu a morte e que nos garante a vitória e a vida eterna. Nos vemos na próxima quinta-feira às 19 horas com mais um estudo edificante. Até lá, que Deus abençoe ricamente a sua vida e seu ministério. Um forte abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.